Todas as famílias felizes são iguais. As famílias infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. É com essa frase que Tolstói dá início a este livro, que é a minha dica de leitura para vocês. Ana Karenina. Eu decidi começar com esse livro, entre todos os milhões, bilhões de livros possíveis. Bom, primeiro porque é o meu livro favorito. De todos os livros que eu li até hoje, o que eu mais gostei, o que eu mais gosto, aquele que tem o meu coração completamente, sem dúvida alguma, é Ana Karenina. Tolstói é o meu escritor favorito, em segundo lugar, Dostoiévski, em terceiro, Tchekov. Bom, que já mostra, assim, um grande apreço pela literatura russa. Mas Ana Karenina, para mim, é um livro que não tem comparação. Por uma questão muito simples, e é a razão pela qual eu acho que todos deveriam ler. Hoje em dia se tem muita antipatia pelas coisas escritas antigamente, como se a gente não pudesse extrair nada, nenhum proveito dessas leituras, né? Existe essa mentalidade nova de que a gente tem que se ater àquilo que está feito agora, porque as únicas pessoas que conseguem falar alguma coisa a meu respeito são as que estão vivas ao mesmo tempo que eu falando agora junto comigo. Isso é um ledo engano. Isso é uma coisa que impede a gente de descobrir aspectos do nosso ser e da nossa vivência que são aspectos que ultrapassam a nossa experiência individual e que ultrapassam qualquer experiência geográfica, temporal, social e de qualquer outro recorte que a gente possa ter. Existem questionamentos que todos os indivíduos que estiverem dentro de uma grande cultura vão carregar dentro de si, porque eles acontecem, porque eles são parte da nossa educação, eles vêm com um combo e eles independem do contexto no qual a gente está inserido, porque eles fazem parte de um contexto muito maior no qual nós estamos historicamente inseridos. E é isso que os livros clássicos fazem pra gente. Eles trazem esses grandes questionamentos humanos. Isso significa que só existe clássico escrito no século XIX, ou para trás, ou ali nessa região temporal? Claro que não. Óbvio que não. Existem livros clássicos sendo escritos hoje, agora, enquanto a gente está aqui tendo essa conversa. Certeza absoluta que tem alguém escrevendo um livro que vai dar conta de aspectos da nossa vivência humana que daqui a 150 anos, daqui a 500 anos, quando alguém lê, vai fazer sentido, vai ecoar uma verdade dentro da gente. E nesse ponto, Ana Karenina é um livro extremamente pertinente para umas dores bem comuns que a gente tem vivido hoje no mundo. Quais são essas dores? Bom, eu não sei quem conhece, quem não conhece, eu vou falar um pouquinho do livro. O livro Ana Karenina, ele gira em torno de dois núcleos de vivência, que é o da protagonista, que dá nome ao livro, e de um outro personagem que também é muito importante, que é o Lev, enfim, vai de acordo com como cada um aprendeu a pronunciar o nome das personagens. Eles são os dois grandes núcleos que sustentam toda a história do romance. Essas duas personagens, cada uma à sua forma, infeliz à sua forma, mas elas carregam a mesma dor. E é essa dor que é uma dor muito pertinente que muita gente está vivendo hoje. E por isso, Ana Karenina pode ser uma leitura muito boa para todos nós. Qual é essa dor? O que é o grande mote, o grande tema que o Tolstói trabalha nesse livro? Esse é um livro que fala a respeito da inadequação entre o que a sociedade constrói como sendo positivo, como sendo aquilo que a gente deve ser, aquilo que a gente tem que fazer, os grandes ideais e objetivos de felicidade, e aquilo que a gente verdadeiramente é como ser humano, a nossa verdade íntima, a nossa essência. A disparidade, a incongruência entre esses dois mundos, esse é o tema do Tolstói.
a grande dor que essas duas personagens centrais que eu falei e todas as personagens que orbitam em torno delas duas, em cada um dos núcleos e no contato entre os núcleos, as dores de todos os personagens são todos ocasionados porque ali são pessoas que estão buscando atender às demandas sociais do mundo. Então, sabe, gente, aquela coisa que a gente faz de ter uma carreira porque é o que se espera de pessoas da minha determinada classe social, isso as pessoas que têm escolha, tá? Nós, os que temos o privilégio da escolha. Eu vou me casar porque é isso que esperam que eu faça. Eu vou ter filhos porque é isso que esperam que eu faça. Eu vou ter uma determinada aparência física e eu vou me submeter a procedimentos dolorosos, a uma vida de passar fome, ou uma série de coisas assim, porque é o que esperam que eu faça. Então, a nossa cultura, toda a cultura, ela gera uma série de expectativas do que aquele indivíduo tem que fazer, porque assim ele está fazendo certo e fazendo certo ele será feliz. É isso que esse livro trata. Ele mostra o quanto essa incongruência traz dores. O livro todo ele é construído dentro de diálogos mentais das personagens. Então você está sempre ali dentro da consciência daquele indivíduo, experimentando passo a passo o desalento, a dor e o desespero de você ter uma vida na qual você está sempre se dedicando a atender a expectativa do social. A Anna Karenina ela é uma mulher descrita como bonita, inteligente, cheia de vitalidade, sagaz, tem um bom casamento, uma boa condição social e ela um dia se depara com o fato de que ela se sente infeliz com aquela vida e que ela quer mais. Ela não sabe o que mais e ela se coloca numa rota de ir atrás desse mais, sendo esse mais uma série de expectativas sociais de uma vida de salão, de uma vida com determinados glamoures, com determinados elementos de toda uma classe alta e um glamour e uma busca incessante por isso, como se isso fosse trazer a felicidade que ela busca. Sendo que o autor deixa sempre claro que essa felicidade está dentro de si. O Levin, ele é um homem mais velho, um homem do campo, um homem mais silencioso, mas que está numa grande dúvida existencial ali naquele momento sobre qual o rumo que eu devo tomar. Eu devo seguir nessa vida que eu tenho e que tem certos aspectos que me fazem bem, que me fazem feliz, ou eu devo mudar para a cidade e começar a frequentar festas? O que devo fazer? Nesse personagem, o Tolstói se coloca muitas das dúvidas que foram dele, por isso que é fácil a gente se identificar, porque ali é uma experiência real e toda experiência real é mais fácil da gente encontrar identificação, mas ele também traz aquele tema que é muito comum e pertinente, quem conhece a literatura russa sabe, que é justamente esse grande questionamento que existia no século XIX sobre o que é a Rússia. O Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, é basicamente um livro escrito a respeito disso, né? Um livro enorme escrito a respeito disso. E ele consegue colocar numa esfera extremamente individual, que fala de dores que eu tenho, que você tem, que os nossos pais tiveram, a respeito do que querer da vida, do que fazer da vida, o que eu devo seguir, aquela voz que eu tenho dentro de mim, me informando aquilo que eu verdadeiramente gosto, aquilo que me faz sorrir com legitimidade, ou eu devo seguir aquilo que todo mundo está fazendo para não me destacar da manada? Ele traz esse questionamento, e esse é um questionamento que a cultura russa está vivenciando também na segunda metade do século XIX. Então ele consegue, nessa personagem, que na minha opinião é a personagem
para quem ele realmente escreveu o livro, mas se ele tivesse escrito um livro sobre um homem de 32 anos do campo, passando por uma crise existencial que representa não só a crise de cada ser humano naquele momento, sobre eu devo ser eu mesmo ou eu devo atender às expectativas do mundo, aonde eu estou, quem eu sou, e nisso, ainda falando da crise cultural da Rússia, ninguém ia ler esse romance, vamos falar a verdade, né? Então ele colocou uma personagem muito mais atraente, muito mais apelativa, mas que traz dentro de si um questionamento e uma dor extremamente válidos, porque você está falando de uma pessoa, como tantas que a gente conhece, muitas vezes aquilo que a gente também faz, que se coloca no mundo atrás de conquistas e de valores e elementos que são informados pra gente que aquilo ali é o que te traz felicidade. Mais ou menos como se você tiver uma Ferrari, você vai ser feliz. Tá, tudo bem, eu consegui uma Ferrari. Eu continuo me sentindo completamente vazio. Por quê? Porque a gente não está vivenciando a nossa própria verdade. A gente não está se permitindo ser a gente mesmo. E é sobre isso, Ana Karenina. Sobre pessoas, no caso, o Levin, uma pessoa que tem a consciência de que está nessa crise, que ouve a voz interior, ele tem elementos da voz interior, então ele está ali naquela dúvida, eu sigo a mim mesmo, sigo a minha verdade, ou eu sigo o mundo? E a Ana Karenina, que não tem claramente, ela não tem a clareza para si de que ela padece dessa dor, mas ela padece dessa dor. E a gente pode observar toda a luta de cada personagem que é colocado nesse livro, justamente nesse grande embate. E é um embate que hoje é extremamente pertinente, porque cada vez mais a gente percebe pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão num momento terrível e não conseguem andar, não conseguem desempacar a própria vida, não conseguem ter um trabalho, não conseguem se colocar no mundo, porque elas estão justamente nisso. Tá, mas eu fiz a vida inteira tudo aquilo que me disseram para fazer e me sinto profundamente vazio. Eu tenho um monte de coisa dentro de mim que eu queria colocar para fora, mas vai completamente de encontro a tudo que eu aprendi que é certo. O que eu faço? Uma coisa que você pode começar fazendo é ler Ana Karenina do Tolstói. Vai ter um monte de vivência ali que você vai poder experimentar de maneira segura, porque é isso, né? Essa é a beleza da literatura. A gente vem nessa vida para viver uma única vida, mas todas as vidas que vieram antes da gente têm o que ensinar. E algumas pessoinhas que existiram antes da gente conseguem pegar essas vivências e colocar por escrito e legar essa preciosidade que é o livro, porque esse é o valor dele. Ele contém as vivências anteriores, então a gente não precisa toda vez estar padecendo, sofrendo na própria pele de tudo. A gente pode pegar um bom livro, ler, olhar para a vida daquelas pessoas, olhar para o começo, meio e fim daquilo que foi passado ali durante aquele tempo em que a gente está lendo, e com isso a gente pode sentir aquela dor, encontrar a solução e sair uma pessoa transformada de maneira positiva no final do livro, sem ter precisado passar por tudo aquilo que as personagens passam. Elas passam, a gente lê, com isso a gente se nutre de ferramentas, de resoluções, de percepções que vão fazer da nossa vida um lugar muito mais gostoso de estar vivenciando. Esse é o grande poder da literatura. E Ana Karenina vai sim entregar isso para vocês, eu garanto. E essa fica sendo a minha dica de leitura dessa semana. Conheçam, leiam, tem várias edições em português, as mais recentes são melhores, são mais fiéis ao texto, as mais antigas pegavam as traduções francesas para passar para o português, então uma terceira mão. As de hoje são traduzidas direto do russo. Vale a pena, é um livro longo, é uma outra forma de enxergar o mundo, mas todos esses desafios tornam a gente uma pessoa muito mais preparada para enfrentar os próprios desafios. Então vale muito a pena. Fica a dica. Quem já leu,
Se quiser deixar o comentário aqui para dizer o que pensa, o que acha do livro e do que eu falei a respeito dele, é muito bem-vindo. Você que ainda não leu, leia, e depois que lê, me chama e a gente conversa sobre o livro, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e logo eu volto com mais uma dica de livros da Lili.